Boa tarde a todos que aqui estão no Fórum Econômico da FICAP-UPE. Trataremos hoje de um problema nacional de grande importância, que são os desafios dos problemas gravíssimos que temos pela frente para enfrentar agora em 2022 e de agora por diante também teremos a continuidade desses desafios. O importante é nós termos os pés no chão e entendermos que saídas existem, mas são saídas que vão exigir sacrifício e vão exigir determinação dos governantes para que o país consiga superar aos poucos estes desafios cruciais, que eu chamo exatamente isso, de desafios cruciais para que o país encontre um norte a partir do próximo ano. Listemos alguns problemas graves desse ano. Nós tivemos o encerramento de 2021 com uma inflação de 10,07%. Uma inflação de 2 dígitos que afasta os consumidores do mercado, porque eles ficam cada vez mais, os consumidores, a sua grande maioria, ficam numa situação de perda de poder aquisitivo muito significativo, e isso reflete-se no contexto do consumo nacional. Essa inflação, ela tem que ser debelada, contida, e é isso que o país está esperando em 2023, que este número não mais se repita nesse patamar tão elevado, corroendo salários e corroendo o poder aquisitivo de um conjunto majoritário da população. Fora isto, temos que encarar um crescimento pífio em 2023, quando a perspectiva era de chegarmos a 2,5%. Agora, as melhores expectativas não passam de 0,5% de crescimento. 0,5% é nada para um país da dimensão do Brasil. Crescer neste patamar em 2022 é realmente muito mal em termos de imagem para o país internacionalmente, e internamente é um desastre, porque não se gera emprego com um crescimento tão pífio. O desemprego mantendo-se entre 13 milhões e meio e 14 milhões de desempregados ao todo no Brasil. Isso é qualquer coisa de muito preocupante. Temos um exemplo de um dado que é crucial. O Auxílio Brasil, estabelecido agora pela Presidência da República, chega a um patamar de 17 milhões de famílias. Isso é comemorado como um grande feito de se atingir 17 milhões de famílias. Mas se nós analisarmos detidamente, isto é uma tristeza. Você ter 17 milhões de famílias, que significa 1/3 da população brasileira, 1/3 da população de 213 milhões, significa exatamente isso, um terror para o conjunto nacional. Tantas famílias dependendo de migalhas do governo federal para sobreviver, chegando a esse patamar de 17 milhões de unidades familiares, é triste, como disse anteriormente. Temos pela frente uma eleição. Essa eleição de 2022 ela é muito importante, talvez a mais importante do Brasil nos últimos tempos. Desde o final da ditadura até agora,
o país não vem tendo uma solidez no seu crescimento e tem seguidamente tido crescimentos, inclusive negativos, nesses últimos 10 anos. Temos pela frente uma eleição que tem candidaturas postas e que as que mais têm visibilidade são a do atual presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os outros candidatos ainda não chegaram a se constituir uma terceira via. Temos o Moro, que vem no terceiro lugar, o Ciro Gomes, que vem no quarto lugar, e temos em seguida uma candidatura que está aí cambaleante, que é a da Simone Tebet pelo PMDB. O Dória em São Paulo não sai praticamente do lugar. Apesar de dirigir um estado tão rico, tem um pífio, repito, desempenho percentual nas pesquisas. Então você tem, ouvinte, um quadro em que a disputa central deverá ser entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. O Luiz Inácio Lula da Silva aparece muito bem nessas pesquisas, foi redimido até mesmo pelos erros seguidos, cotidianos, poderíamos dizer assim, do governo Bolsonaro. Ou seja, o grande eleitor de Luiz Inácio Lula da Silva é Jair Bolsonaro. É este presidente da República que ressuscitou Luiz Inácio Lula da Silva. Só que eu tenho uma análise que eu diria que seria alternativa ao que aí está posto. Eu, num cenário hipotético, mas com chances de se concretizar, não acredito que Luiz Inácio seja o candidato. Ele está jogando para a plateia nacional, está fazendo teatro puro e poderá ceder a cabeça da chapa, ao invés de ser ele, ser o outro candidato que ele vai puxar, que é o Alckmin, que seria seu vice no contexto tradicional do lançamento dos nomes, tanto do Luiz Inácio quanto do próprio Alckmin, que aparece como vice, mas que pode tornar-se o candidato principal, ou seja, encabeçar a chapa na próxima eleição. Essa possibilidade não é remota. Ela tem 50% de chance de acontecer, contra 50% de chance de Luiz Inácio ser o candidato da chapa que disputará com Jair Bolsonaro. O Luiz Inácio, ele é uma majestade internacional. Ele não precisa de ter um mandato de presidente novamente para ser encarado como tal internacionalmente. Ele tem muita sorte de ter visibilidade positiva no mundo, até mesmo pelo fato de termos um presidente que todos os dias comete algo contra si próprio em termos de possibilidade de disputar uma eleição. Ou seja, em resumo, não se surpreendam, ouvintes, se tivermos uma nova composição. Alckmin seria o candidato dessa chapa do Luiz Inácio Lula da Silva e este seria o vice-presidente. Chegaria internacionalmente sem necessidade do título de presidente, porque já é tido como tal pelo mundo afora. Em São Paulo passaria a ter a chance de ter o Haddad como próximo governador, que com certeza, pelo prestígio do Alckmin e do Lula, que vem crescendo nas pesquisas,
São Paulo elegerá certamente nesse contexto Haddad como próximo governador, já que Dória não se consolidou como um governador que tenha chance de ter voos mais altos. Em resumo, é isto aí. Nós teremos um 2023 pela frente, com a possibilidade de, passado 2022, recompormos aos poucos o país, juntar os cacos e seguir adiante, se for estabelecido um plano pé no chão para a reativação da economia e para o tratamento de tantos desafiantes problemas. Me despeço aqui, até a próxima semana, todos que aqui estão.